bem-vindos ao canal de Dormir Factos. Vocês sabem que nestes últimos dias os meus convidados são daquelas com uma classificação diferente, e vou repetindo porque é mesmo assim. Estou a tentar trocar. Eu agora sinto que tenho uma responsabilidade muito grande, então os meus convidados são daquelas que muitos não estão acostumados, ok? Mas hoje é diferente porque o meu convidado também de hoje é alguém que começou lá, né, no princípio do meu canal, no princípio do canal Dormir Factos, onde eu tinha um quarto, né, que eu assimilava aquele quarto como se fosse um estúdio, ok? Escondia com panos. Mesmo assim, este meu convidado que está aqui hoje no canal Dormir Factos não hesitava, ele estava sempre preparado para estar comigo por onde eu lhe convidar, e eu fico muito feliz. E não só o meu convidado, mas também meu conselheiro, e aconselha-me muito. Para mim tem sido muito grande e uma sorte também na minha parte quanto a este meu convidado de hoje, porque eu recebo na parte dele muitos conselhos, ok? Estou a falar do diretor provincial do Gabinete da Cultura aqui no Mochico Leste, ou seja, diretor provincial do Gabinete da Cultura do Mochico Leste, ok? E o nosso tema principal hoje, vamos falar da cultura no Mochico Leste, ou então em Angola, ok? Estou a falar do Dr. Francisco Manuel, está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, diretor. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer tanto voltar a esta casa, Sim. como bem o disseste. Tanto é um trabalho que praticamente começamos juntos, embora que do outro lado eu não era do trabalho que você fazia, mas desempenhava aquele papel de um conselheiro, tal como disseste, de alguém que era observador e também sugestivo em matéria de melhoramento, em matéria ligada ao melhoramento do seu trabalho. E certamente hoje é um prazer termos tanto uma casa, um espaço onde cada um possa aparecer e exprimir parte do seu trabalho, parte da sua vida pessoal, e elevar mais uma vez avante o seu trabalho de entretenimento, de informação e muito mais. Penso que o que devo dizer é te encorajar para que, se hoje estamos aqui, deve continuar para que possamos atingir os patamares dos outros estúdios que em alguns momentos já visitamos. Muito bom. Agora, diretor, como pai, olhas para o filho como alguém que acata os conselhos, né? Eu não olho para si como um filho que acata simplesmente os conselhos, mas como alguém que está a progredir. Portanto, acata conselho, progrede e com ideias de inspirar isso aos irmãos que vêm à sua atrás. Muito obrigado. E é muito bom termos um filho tanto com essas características. Deixa-nos à vontade de que, mesmo amanhã não estando aqui, ele estará em condições de transmitir aquilo que está a aprender conosco para inspirar esse pensamento aos outros também possam. Como se diz, todo general deve formar outro general para que também aquele amanhã faça aos seus descendentes. Portanto, penso que é um orgulho tê-lo ao meu lado. Muito obrigado, meu pai, muito obrigado mesmo. E eu estou preparado então para ensinar tudo aquilo que o pai me ensinou no passado, ok? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre preservação e valorização da cultura na nossa província, ou então em Angola, ok? Conforme eu disse a princípio da abertura do vídeo, como tema cultura no Mochico Leste e em Angola. Agora, pai, vamos já começar com a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, ou então quero já lhe fazer agora. Como avalia o estado atual da cultura na província do Mochico Leste? Bom, como sabem que o Mochico Leste é baluarte da cultura, aqui a comunidade, tanto as três comunidades mais predominantes que temos, tendem a preservar os seus ritos, seus hábitos e os seus costumes. Portanto, aquilo tudo que aprenderam dos seus ancestrais não desperdiçam praticamente em nada. Pelo contrário, valorizam, conservam e estão a transmitir, vão continuar a transmitir às outras gerações. Isso é muito bom.
é muito bom porque se vermos que na região leste, Mochico Leste, nessa altura, é a única província onde decorrem sempre manifestações populares. As outras províncias, tanto se não existir um grupo, tanto aqueles que organizam eventos, um grupo que incentiva a população, tanto sair à rua para que possa manifestar os seus ritos, as suas culturas e muito mais, acabam por esquecer. Mas aqui na região do Mochico Leste, não. Tanto todos os anos sempre há manifestações culturais. Já estamos em mês de junho, daqui a nada vamos assistir à manifestação cultural do povo Lundandembo, de modo que lá para os finais do mês de julho vamos acompanhar a manifestação cultural do povo Luvale. É muito bom, tanto como disse, esse é um baluarte da cultura na região leste. Muito bom. E falando das manifestações, já vi aqui já uma pergunta e vou aproveitar esta oportunidade. Quais são as principais manifestações culturais que identificam e distinguem o povo do Mochico Leste? Tanto são várias. Primeiro, são essas que eu acabei de dizer, tanto uma manifestação popular, as festas populares, né, que tem estado aqui a acontecer. Primeiro vai acontecer do povo Lundandembo, depois virá do povo Luvale, mas que não terminam por ali, tanto de forma isolada e individual. Acontece também aquelas festas de circuncisão, aparecem aqueles casamentos tradicionais, aparecem aqueles rituais em que as nossas comunidades tendem a manifestar espírito para conversa com os antepassados e muito mais. Aqui há muita manifestação cultural que algumas delas até preferimos fazer uma investigação para irmos um pouco mais ao fundo e compreendermos de facto o que aquilo e como é que o povo tende a conservar isso e transmitir às outras gerações. Algumas ainda vão continuar, mas outras talvez tendo em conta o seu caráter um tanto quanto medonho. Penso que as comunidades às vezes preferem não fazê-lo mais porque os mais velhos, que eram mais conservadores, que mais faziam esse tipo de manifestações culturais, acham que já não faz sentido transmitir às novas gerações. Ok. Eles acham que não faz sentido? Já não faz sentido até um certo ponto, não faz sentido. Mas penso que talvez sairmos um bocadinho lá nas comunidades, nas zonas recônditas, é possível que a gente encontre ainda esse tipo de manifestações. Falo daquelas que no passado, para além da circuncisão, que é de forma comum, levam as crianças já na idade dos 9, 10, 15 anos para aquele ato, de modo que se possam tornar homens. Ainda voltavam, depois de sair ainda voltavam lá, mas já para aprender a magia. É esse tipo de manifestação que eu estou a me referir, que hoje por hoje os mais velhos, que eram conservadores, já acham que não faz sentido, porque isso até um certo ponto incentiva, se calhar aqueles que tinham esse espírito de aprender, incentiva não ter muita crença ao feticismo. Ok, mas uma coisa me chamou a atenção, diretor. Afinal de contas, além da circuncisão que se fazia no passado, depois daquela festa, voltava lá novamente para aprender agora a magia, mas tinha uma escola de magia, não? Tinha a escola de magia, o passado era assim, tinha a escola de magia. A magia não se aprendia assim do nada, não. Tanto, os homens iam à circuncisão, voltavam, depois de algum tempo ali, agora era o voluntarismo. Quem quisesse, mas que tinha que ser mesmo homem com alguma coragem, com alguma determinação, para depois ir a essa escola de magia. Então, que hoje por hoje já não existe. Os mais velhos não acham. Quer dizer, penso que lá nas zonas recônditas é possível. Por isso que eu disse que isso requer alguma investigação para sabermos de facto se até hoje essas manifestações ainda existem ou então os mais velhos tendem que deve mesmo desaparecer, atendendo às circunstâncias que em algum momento passei aqui, tanto para não dar muito crédito ao fenômeno
de crença ao feticismo. Que certamente magia, quem está a falar de magia está a falar de feitiço. Sim, sim. É mesmo ali também onde aprendiam. É ali onde aprendiam. Onde aprendiam feitiço nesse caso? É mesmo nessa escola de magia. Tanto quem aprende magia, o fim qual é? É ser feiticeiro. É depois de aprender o feitiço. Tá bem. Primeiro a magia, depois vem o feitiço. Depois vem feitiço. Exato. Então, com esse conhecimento que o diretor tem, né, eu acho que estás no lugar certo, porque nem para esse conhecimento não é para qualquer um, diretor. Então, não, lugar certo não. Bom, primeiro, nós temos que saber o próprio conceito da cultura, não é? A cultura é tudo aquilo que molda a nossa vida. Portanto, toda e qualquer comunidade tem a sua cultura. Por isso que em algumas conversas, e muitos até reprovam quando dizem não há cultura melhor que a outra. Portanto, uma cultura sempre é uma cultura. Nós em África temos uma cultura, os europeus têm a sua cultura, os americanos também, idem. Digo isso porque cultura é um conjunto de atos que moldam a nossa vida, tal como nascemos, como nos casamos, como comemos, o que é que comemos, como cultivamos, como pensamos, não é? No entanto, como é que nós estudamos, onde é que nós estudamos, como é que aprendemos, como é que é a nossa ética, a nossa moral, o nosso relacionamento, enfim, isso tudo faz parte da cultura, exatamente. Por isso a cultura é extensiva. Muita gente entende que talvez cultura é simplesmente dançar, controlar as igrejas. Também. Não, cultura é extensiva. Tudo que faz parte da nossa vida é cultura. É cultura. Mas agora, diretor, eu quero entender também, qual é a cultura que representa todos os africanos? Bem, nós somos uma miscelânea, não é? Uma miscelânea de diferentes povos, e cada povo, cada grupo etnolinguístico tende alguma tipicidade de cultura, embora que algumas cruzam, não é? Algumas culturas cruzam. Por exemplo, nós aqui no leste de Angola, apesar de que há muitos grupos etnolinguísticos, sobretudo aqui no Mochico-Leste, não é? Sim. Temos os Lundandembo, temos os Luvale, temos os Chocos, mas se você ver a cultura de um grupo, não tem muita diferença com o outro. Se existir uma ou outra coisa, são coisas mínimas, mas são culturas que cruzam. Agora, se nós transitarmos, por exemplo, no nosso país e irmos um bocadinho mais para o Congo, não é? O Congo Democrático, por exemplo, vamos encontrar grupos culturais que eventualmente são mais radicais. Tem uma cultura muito mais conservadora em relação à nossa. Se irmos à Tanzânia, também vamos encontrar o mesmo. Na Zâmbia, idem. Por isso, não há uma cultura aqui que eventualmente vamos dizer que seja representativa, não é? Que eventualmente esteja acima das outras culturas. Não, cada cultura é uma cultura. Portanto, ela tende sempre a equilibrar. Cada povo representa uma cultura, mas cada uma equilibrando com o outro grupo etnolinguístico. Muito bom. E para o outro, diretor, eu vejo que nós, os africanos, carregamos mais a cultura dos outros, que são os brancos, trazemos para a África, e dificilmente os brancos carregam a nossa cultura para levar nos seus países. Bem, penso que é o facto de nós não termos feito da nossa cultura um modelo de educação. Portanto, não temos formalizado a nossa cultura para servir um modelo de educação. Independentemente daquilo que nós somos, tanto somos africanos, temos a nossa cultura característica, mas só com esta cultura não nos sentimos instruídos. Suficientemente podíamos nos sentir, mas instruídos não. Então, às vezes, nós temos que nos despir um pouco da nossa cultura para irmos buscar a cultura dos brancos, para buscarmos lá a formação, de modo que possamos equilibrar pouco, mais ou menos, a nossa cultura e a cultura dos brancos. Essa é uma. Agora, a outra, o branco buscar a nossa cultura para levar na deles, acredito que nem tanto assim. Tanto eles só ver aquilo que a gente faz, aquilo que nós somos, sobretudo a nossa dança,
a nossa coreografia, eventualmente os nossos contos, muitos deles gostam de ouvir, e pouco mais. Se não buscar tanto da cultura africana para a cultura europeia, penso que, bem, primeiro é que eles vieram cá, eles é que trouxeram a cultura deles, para tirarem a nossa, tanto fazer desaparecer a nossa cultura e predominar a cultura europeia cá em África. Daí a sua pergunta, por que que nós esquecemos da nossa cultura, buscamos a cultura europeia? É o facto de nós termos sofrido a influência da colonização europeia durante os 500 anos. Penso que se nós também tivéssemos essa capacidade, essa força de irmos colonizar a europeia, também teríamos essa força. Podíamos ter influenciado a nossa cultura com a cultura europeia. Mas como não tivemos essa capacidade, não tivemos esta dinâmica, por isso é que eles de facto é que nos trazem aquilo que é parte deles, que é parte da vida deles, com o contrário, nós levarmos a nossa parte para eles. Muito bom. Qual é o papel que a cultura desempenha no fortalecimento da identidade nacional de Angola? Bom, o papel é bastante vasto, né? Bastante, é nos identificarmos aquilo que nós somos. Como disseste mesmo, identidade angolana. Sim. Nós temos que nos identificar que somos mesmo angolanos. Tanto o nosso papel, nós não podemos esquecer aquilo que nós somos. Tanto os nossos ritos, as nossas danças, aquilo que nós, a nossa culinária, a gastronomia, não é culinária ou gastronomia, a nossa maneira de se vestir, como é que nós nos educamos. Tanto essa nossa identidade, isso que nos identifica como angolanos, é sempre importante preservarmos para que não possa desaparecer nada. E mais, a primeira coisa que nós temos que conservar é a nossa língua. É a primeira coisa que nos identifica. Tanto qualquer outro grupo etnolinguístico, a primeira coisa que identifica e que é de grande valor é a língua. E isso que nos permite a comunicação, que nos permite educar, que nos permite transmitir os conhecimentos, tanto aquilo que nós já aprendemos dos nossos antepassados, de modo que também possamos passar às novas gerações por meio da oralidade. Mas quando o diretor me diz que uma das coisas que nos identifica é a língua, qual é a língua que se trata? A nossa língua materna. Tanto são, como disse, são muitos grupos etnolinguísticos, Sim, cada grupo conserva a sua língua. Essa nossa língua, a língua materna, é que é o primeiro elemento que deve nos identificar como somos. Tá bem. Como somos, como nos educamos, como falamos e como transmitimos os nossos conhecimentos às outras gerações. Sim, mas o diretor sabe que há muitos angolanos hoje não conhecem nem dominam a sua língua materna. Bem, é o caso que disseste há pouco tempo. Tanto são esses angolanos que aos poucos estão a ser desaculturados, estão a perder a nossa identidade como africanos, como angolanos. Estamos a buscar a identidade que não é nossa. É importante conservar a nossa língua, é importante. Não digo que conservando a nossa língua materna para esquecermos o português, não. O português é uma língua que nós generalizamos para nos permitir a comunicação, atendendo que Angola é uma universidade de grupos etnolinguísticos, que se de facto cada um falasse na sua língua seria difícil nos comunicarmos. Daí a adoção da língua portuguesa para facilitar a comunicação, não é? Nas instituições oficiais, nas instituições do Estado, nas administrações, enfim, e na comunicação também com o exterior. Tanto, penso que é importante conservarmos este veículo, mas isso não nos retira a capacidade de que aquilo que nos identifica como africanos, aquilo que nos identifica como pertencentes a um determinado grupo etnolinguístico, o primeiro elemento que nos identifica é a língua. É essa que tem que ser mesmo conservada, tem que ser conservada. Tá bem, mas será que haverá consequências naquelas pessoas que nem dominam a língua materna? Não, consequências não haverá, né? Não haverá, porque
cada momento é um momento, não é verdade? Se hoje, nas regiões que nós estamos a viver, nessas regiões rurais, defendemos que a língua materna deve predominar, nas grandes cidades ninguém tem este elemento, tanto ninguém conserva, ninguém olha por este lado. Aí a língua que predomina é a língua portuguesa, tanto é o português, que é o veículo de comunicação a nível de todo o país. Penso que não haverá consequências nenhumas, não. Enquanto viverem nos grandes centros urbanos, não há problema nenhum. Mas imagine que um desses é retirado do centro urbano, é colocado aqui no meio rural para vir trabalhar, onde eventualmente não vai encontrar ninguém que fala o português. Como é que fica a comunicação? É complicado. Complicadíssima, exatamente. Daí a necessidade de cada um conservar a língua materna, aprender um pouco mais, para facilitar de que quando é colocado num determinado meio, possa facilitar a comunicação com a comunidade com a qual vai lidando. Certo mesmo. Diretor, de que forma os jovens têm participado nas atividades culturais da província? Bem, é de forma efusiva, positiva, e uma das características que nós temos nessa região é que a juventude local é bastante ativa, é bastante aderente em atividades culturais. Tanto só para verem que a maior parte dos grupos culturais que nós temos aqui, os seus integrantes são todos jovens. Tanto os fazedores da arte, os fazedores tanto os músicos que temos aqui, os fazedores de teatro, de poesia, enfim, na sua maioria são jovens. Então, penso que temos orgulho e é motivo de mais uma vez encorajar a juventude para que possam ir mais além, não é? Sim. Se calhar complementar naquilo que ainda não estamos aqui bastante ativo, né? Estou a me referir ao caso do teatro. Encorajo muito a juventude que possa mesmo aderir também aos grupos teatrais. Igualmente, se existirem jovens com algum talento em humor, era importante que também aparecesse para que possamos complementar esses elementos. Portanto, penso que nessa parte nós não temos grande problema quanto à participação da juventude em atividades culturais. São muito ativos e temos estado muito orgulhosos com essa dinâmica deles. Como é que avalia as contribuições das diferentes culturas regionais para a riqueza cultural de Angola? Bom, tem havido mesmo interação. Tanto nós estamos aqui numa província, ao estarmos numa província, certamente cada município participa com aquilo que caracteriza o povo daquele município. É assim que a gente faz, ou temos feito num todo, uma província. Penso que nós não temos problemas nisso. E das atividades culturais que nós temos estado a levar, por exemplo, quando vamos para o Luau, nós temos estado a contar com os grupos que encontramos lá no Luau. Se vamos na Cameia, contamos com os grupos que encontramos lá na Cameia. Vamos para o Lova do Zambeze, também temos que contar com os grupos que encontrarmos lá no terreno. Portanto, a nossa ideia é incentivarmos que cada município aqui possa fazer o máximo e manifestar aquilo que constitui como cultura, como raiz, tanto do povo daquela região, daquela comunidade. Não temos tido problemas quanto à participação, quanto à contribuição. Todos eles têm manifestado de forma ativa, tanto nas atividades culturais a nível da província. Muito bom. Quais programas o Gabinete Provincial da Cultura tem desenvolvido para preservar as tradições e os costumes locais? Bom, os programas do Gabinete relativamente à preservação das culturas locais é como disse, é incentivar a juventude que procurem no máximo aprender com os mais velhos para que conservem aquilo que constitui a raiz cultural daquela localidade. Por exemplo, nós realizamos há bem pouco tempo o Carnaval
edição 2026. E o modelo que adotamos é que cada município devia participar com um grupo cultural. E aconteceu. E todos eles vieram. Portanto, cada um trouxe a raiz daquele município e apresentou. E foi fantástico isso. Foi um exemplo, foi uma experiência que nós vivemos e acreditamos que na próxima edição vamos procurar melhorar naquilo que nós falhamos para que a atividade possa ser muito mais atrativa. Portanto, nós temos aqui um mosaico cultural muito rico que, ao nosso nível, temos que trabalhar, ou temos estado a trabalhar com os municípios para que cada um possa desenvolver um pouco mais, enriquecer um pouco mais em relação àquilo que tem estado a fazer os dias de hoje. Muito bom. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo setor da cultura no Mochico-Leste? Não, são muitos, né? Os desafios são muitos. Tanto o gabinete novo, nessa altura ainda temos um déficit de recursos humanos. Para além do diretor, tanto o gabinete só tem 2 chefes de departamento, um chefe que está a revelar pelo Departamento da Cultura, locais históricos, autoridades tradicionais e religiosas, e um departamento que está a tratar do turismo. Tanto penso que é muito pouco, atendendo à dimensão da província, o número de municípios, e nós estamos numa província bastante dinâmica, uma província bastante desafiadora. Penso que ainda estamos a enfrentar muitas dificuldades, mas acredito que o começo é que é difícil. O primeiro passo já foi marcado com a criação do gabinete, já palpamos suficientemente o terreno, daqui estamos a caminhar para frente. Muitíssimo bom. Diretor, como é que o Gabinete da Cultura tem trabalhado para promover os artistas, músicos, dançarinos, ou seja, artesanatos também a nível local? Bom, em relação aos artistas, nós temos estado a incentivar para que cada um possa exprimir o seu talento. Apoios diretos ainda não os demos, mas nós temos estado a apoiar naquele sentido de que quando temos algum evento, chamamos todos para que cada um possa mostrar aquilo que sabe, possa manifestar aquilo que tem, para que o povo possa lhe ouvir e assim promover o seu trabalho. Em relação aos artesãos, nós já exploramos alguns. Acredito que este ano a província vai realizar uma exposição de produtos de artesanato, escultura, artesanato, enfim. Vamos incentivar todos esses de modo que possam produzir o suficiente para a sua exposição e, consequentemente, a venda. Só assim que as comunidades vão aumentar as suas rendas. Portanto, é um produto que tem sido muito procurado, porque, primeiro, para dizer que temos sorte que ainda não temos tido muita visita de pessoas que vêm de fora, que querem conhecer a nossa província, mas que na medida que as condições de transitabilidade vão melhorando, vamos receber aqui muitos estrangeiros. E quando vêm sempre querem levar alguma peça de artesanato, tanto algum cesto, por exemplo, para adorno, sei lá, enfim. Então isso vai incentivar muito mais. Na medida que a procura, as vendas vão aumentando, isso vai promover muita atividade dos artesãos, muita atividade daqueles que se dedicam na tecelagem, em produzir muito mais, porque sabem que terão um mercado propenso, um mercado promissor para eles expor e vender o seu produto. Acredito que é só assim que nós poderemos ajudar os nossos artistas locais. Muito bom. Será que existem alguns projetos para a criação ou melhoria de museus, bibliotecas, centros culturais ou outros espaços de promoção cultural no Mochico-Leste? Bom, seria bom, de facto, se tivéssemos. Como sabem que nós ainda estamos a começar, a província ainda está em construção,
não é? Ainda vai entrar em construção. Praticamente ainda não temos nada. A capital da província está a funcionar num município do tipo rural, praticamente não tem nada. Então, nessa altura ainda fica um tanto quanto complicado falar em museu, falar em biblioteca, falar em outra coisa, tanto uns espaços atrativos. Mas é nossa vontade mesmo que tivéssemos esses recursos, porque isso incentiva bastante, não é? Para além da atividade cultural, também a atividade turística. Veja que os países, por exemplo, que não temos comparação possível, por exemplo, falarmos do Egito, não é? Que é um país que já vem a viver há milhares de anos. Sim, sim. Essa parte de visitar as bibliotecas, os museus, rende muito recurso ao Estado. Rende muito recurso ao Estado. Tanto, daí é que o país está sempre repleto de turistas, porque há aqueles entusiastas que querem ir saber alguma coisa. Ao passo que nós praticamente ainda não temos nada. Temos locais atrativos, mas como disse, ainda não criamos as condições. A província ainda está a começar, ainda é nova. Tanto as pessoas querem vir conhecer a província, mas só de saber vou dormir aonde, vou comer aonde, acabam por desistir. Mas isso não nos retira a capacidade de que no futuro a gente possa propor isso ao governo da província para que se criem condições de modo que possa servir, aliás, de atrativo e incentivar a atividade turística na província. Obrigado. Em algumas comunidades surgem conflitos e acusações relacionadas com alegados casos de feitiçaria. Qual é o papel do Gabinete Provincial da Cultura na mediação, sensibilização e resolução desses problemas, respeitando a cultura e a legalidade da lei? Bem, eu penso que essa é uma pergunta que vale 1 milhão de kwanzas. por isso que eu não podia deixar para o fim, né, diretor? Uma pergunta que vale 1 milhão de kwanzas. Entendi. Porque retirar esse conceito na população de que não pode haver conflito por crença ao feiticismo, quando a própria população sabe que o feitiço existe, o feitiço mata, o feitiço mutila. O Gabinete da Cultura é difícil encontrar aí mediação. É difícil. A única coisa que nós temos que fazer é conversar com os anciãos, né? Conversar com os mais velhos, com as autoridades tradicionais, para que não possam dar muito espaço a este tipo de problemas. Que não seja o Gabinete da Cultura a mediar, porque nós não temos onde começar. Tem que ser mesmo a própria autoridade tradicional. Por isso que elas existem. As autoridades tradicionais existem para esse tipo de situações. É para mediarem conflitos, é para apaziguarem os problemas e resolverem mesmo determinados problemas que surgem nas comunidades. Só a eles é que cabe este papel de determinar se uma determinada morte, se me permitir passar o pleonasmo, uma eventual morte tem relação ao feitiço ou tem relação a casos naturais. Mas que nas comunidades dizer que essa morte é relacionada a um caso natural, é difícil encontrar consentimento. Muito bom. É difícil. Ali tudo é associado ao feitiço. Tudo é associado ao feitiço. Até alguém que cai numa árvore, caiu, partiu o braço, a costela, acabou por morrer, vão ter que procurar um culpado. Alguém mesmo fez isso e pronto. No entanto, resumindo, é algo que já cresceu conosco, que nos identifica, tal como eu disse, faz parte da nossa cultura, e retirar hoje por hoje isso não é fácil. Pelo menos na geração que nós precedemos, eventualmente é difícil. Provavelmente já nessa geração que está a crescer agora, é que nós temos que moldar o conhecimento de que as doenças naturais matam. Uma fratura mal curada mata.
uma doença maltratada mata. Sim, aí talvez sim. Senão, aos mais velhos, um bocadinho complicado. É difícil. Muito difícil. E ainda pode chamar que és culpado, isso também faz parte Muito difícil, muito difícil. Você não arranja problema com eles. Mas pronto, as próprias autoridades tradicionais, como eu disse, conseguem ultrapassar este problema. Ok. Encontrando aí algum consenso entre uma e outra parte. Ok, muito bom. Diretor, comparando a vossa direção e outras direções, ou seja, o vosso gabinete com outros gabinetes, será que as responsabilidades são as mesmas? Não, sim, são as mesmas. Portanto, cada gabinete tem as suas responsabilidades, não é? Tem as suas atribuições. Penso que não diferem, tanto as responsabilidades não diferem. Embora que umas são pesadas em relação às outras, mas elas estão equilibradas, não há gabinete que se sobrepõe ao outro. Muito bom. Sim. Eu teria muitas questões já de fazer, diretor, mas não posso me apressar porque o meu convidado é de casa e qualquer momento que eu quiser vou lhe convidar novamente. Certo. Por isso que eu não posso lhe cansar muito. Tinha mesmo muitas questões para lhe fazer, mas as outras ficam pela próxima. Mas se quiserem que eu converse novamente com o meu convidado, é só deixar nos comentários, porque ele não tem esse problema. Ele não é alguém que dá muitos protocolos, não importa o tempo. Okay? Eu conheço a pessoa que está aqui comigo. É alguém que, quando quero lhe convidar, não penso muito e não penso nos protocolos que ele então pode me dar, ok? Tenho alguns convidados, como o meu convidado de hoje. E diretor, eu só queria saber, antes de terminarmos, eu queria que deixasse uma mensagem, ok? Essa mensagem vai especialmente para os jovens sobre a valorização e preservação da cultura angolana. Sim, muito obrigado mais uma vez. Penso que para a nossa juventude, tal como disse no início da nossa conversa, é uma juventude bastante dinâmica, uma juventude bastante ativa e que está a aproveitar no máximo, beber a experiência dos mais velhos. Penso que o conselho que tenho para lhes dar é que eles continuem, tanto que eles continuem a promover a cultura local, que eles continuem a promover a nossa dança, a nossa música, o nosso teatro, a nossa poesia. Tanto isso identifica-nos que nós somos angolanos, e a nossa dança identifica-nos que nós somos dessa região leste de Angola. Tanto nós temos uma dança aqui típica e que nos orgulha, e penso que devem fazer o máximo, multiplicar os esforços para que continuem a preservar aquilo que faz parte que nos valoriza, né? Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa identidade. Nós vamos daqui a nada, tanto hoje são 10, mais 17 dias vamos assistir a uma manifestação cultural da comunidade de Lundandembo. Será dia que, diretor? Dia 27. Dia 27, ok. Portanto, exatamente. Vamos acompanhar aí o desfile de muitos grupos culturais, na sua maioria os seus integrantes são jovens, e penso que não sou eu que vou formular o convite para que possam lá estar presentes, mas pelo caráter e dinâmica da própria atividade, penso que a juventude vai afluir, e como tem sido os outros anos, o mais importante é que haja disciplina, que haja ordem, é manifestação cultural. Nós todos vamos lá para valorizar aquilo que é nosso, também mostrarmos aquilo que nos identifica, de modo que um mês mais tarde iremos também assistir a uma outra manifestação cultural que é o MISE. Tanto é a mesma coisa, é um ato onde vai passar aí o desfile, tanto daquilo que simboliza o nosso poder, desfile de palhaços, muita dança, muita brincadeira, enfim, mas que vamos aproveitar isso num sentido positivo. Nada de violência, nada de vandalismo. Vamos conservar aquilo que o Estado está a pôr à nossa disposição para que isso possa melhorar um pouco mais da nossa vida. Muito bom. E como disseste, estarei sempre disponível. Qualquer outra
outra preocupação, um outro convite que possa ser formulado para aqui mantermos mais uma conversa, mais um diálogo, estarei sempre aberto. Muitíssimo bom. Mas a data dessa festa, a outra festa que o diretor acabou por mencionar, da etnia Luval, ainda não está mencionado, né? É dia 22, será dia 22 de julho. Dia 22 Já de julho. tem uma data fixa, sim, tem uma data fixa, 22 de julho. Este da etnia Luval. Sim. Muito bom. Da outra etnia é dia 27. Lundandembo, 27 de junho. Sim, mas qual é o procedimento para as pessoas que quiserem fazer parte dessas festas, as duas festas? É popular, a festa é popular, não precisa comprar o bilhete, não precisa convite, é num espaço aberto, tanto até da comunidade de Lundandembo já começou praticamente, já tem as barracas erguidas, já há comes e bebes, penso que a juventude já começou a fluir aqui, já começou a fluir, sim. Mas como disse, é muito bom que possamos afluir com algum caráter urbano, com alguma disciplina, porque tanto convívio é mesmo convívio, nós não podemos transformar em convívio numa outra coisa, convívio numa tristeza, não. Portanto, vamos consumir com moderação, consumir com responsabilidade, de modo que possamos nos lembrar que temos família, que temos responsabilidade, para que possamos dar continuação na construção deste país e sobretudo desta província que está a nascer. O conselho já está entregue. Agora, diretor, as últimas considerações? Bem, agradecer mais uma vez o convite, como disse, não é? O que é mais importante já foi dito, não vamos esbarrar tudo o dia de hoje. Penso que ainda temos mais dias para conversar. Aquilo que faltou, que não conseguimos explicar eventualmente hoje, como disse, estarei aberto para mais qualquer outro esclarecimento que se impõe. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E mais uma vez também na nossa parte, diretor, obrigado por ter sempre aceito os nossos convites. Mesmo com a tua agenda ocupada, cheia, tinha sempre dispensado a agenda e estar aqui conosco. Muito obrigado de coração. Muito obrigado. Só que não temos nenhum presente para lhe oferecer. Quem sabe futuramente. Então, esta foi a conversa com o diretor do Gabinete da Cultura do Mochico Leste, o Dr. Francisco Manuel. Você que nos acompanha, por favor, se ainda não está inscrito no canal do Remifacto, subscreva, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal do Remifacto e fique com Deus.